Hello, boa tarde, bora começar mais uma live aqui no perfil e hoje a gente vai falar sobre os instrumentos de prazer, os prós e os contras. Então a gente vai falar muito sobre os vibradores, as Yoni Eggs e todo esse universo que foi criado para a gente facilitar o nosso prazer, mas que no entanto, contudo, todavia, quando nos falta estudo e consciência e realmente saber utilizar eles, muitas vezes eles causam mais danos do que necessariamente essa abertura ao prazer. E é exatamente isso que eu decidi fazer uma live sobre esse assunto nessa semana do Mulher Desperta Teu Prazer. E hoje a gente já está chegando no nosso terceiro dia. Então já aproveito aqui para começar essa live enquanto vocês vão chegando para avisar que hoje à noite, às 7h30 lá no YouTube, vai rolar uma live, um aulão, para passar para vocês o guia prático da anatomia multiorgástica para mulheres despertas. E agora, nesse exato momento, a gente vai falar sobre os instrumentos de prazer, os prós e os contras. Então, quem está chegando aí, me falem como é que tá a conexão, como é que tá a imagem, se eu tô linda, ou se vocês estão me ouvindo, né? Porque a gente sabe que deu problema nesses últimos dias com o som. Então me dão esse feedback, me falem também como é que tá sendo essa semana para vocês. Tô vendo que a Paty já chegou. A Paty tá em todas, né, galera? Chegou. Tô vendo o Gustavo, tô vendo a Fernanda. Vão me dando um oizinho aqui rapidinho, só pra gente saber como dar início aqui. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, Elisa Marcelino, e aqui é um perfil de sexualidade consciente e sagrada. Essa é uma semana aonde, né, o Mulher Desperta Teu Prazer é uma semana onde eu tô oferecendo 4 aulas para vocês para desbloquear a energia íntima e potencializar o prazer, soltar a culpa, o medo, a vergonha, para a gente poder viver esse prazer não só na cama, mas acima de tudo o prazer de ser quem nós somos. Isso é potência total. Essa é uma primeira semana da mentoria que vai iniciar, né? Que vai abrir as inscrições amanhã à noite, no último dia, né? Do Mulher Desperta Teu Prazer, que é a minha mentoria Religar e Reconexão ao Prazer, onde eu ensino para vocês diferentes técnicas para a gente desenvolver a nossa capacidade multiorgástica. E é um programa incrível, potente e que estão todas convidadas a participar. Tô vendo aqui que a Ana já chegou, que tá falando, e você está maravilhosa, como sempre. Ai, gente, não fala isso que eu tenho um ascendente leão. Que daí eu vou ficar me achando o dia inteiro, mas é bom, né? Então vamos começar aqui. Eu gostaria de saber quem aqui... Deixa eu pegar minha vulva, não a de baixo, né? Vou pegar aqui a minha vulva de crochê. Eu gostaria de saber aqui quem usa vibradores. Porque um dos instrumentos de prazer que eu vejo mais as mulheres utilizando na atualidade são o uso dos vibradores, sejam os bullets, seja uma variedade inteira da indústria sexual, né, de brinquedos sexuais. E a gente vê que a cada ano que passa, cada vez mais são desenvolvidos novos modelos e eles vão se tornando cada vez mais os queridinhos das mulheres. Afinal de contas, aqui já vem um grande pró, né, em relação a eles, que de certa forma para muitas mulheres tem essa facilidade para alcançar mais rápido o prazer. O que não é ruim, você merece. No entanto, contudo, todavia, a gente tem sido ocultado muitos dados, a gente tem passado por cima de muitos sinais que o nosso corpo apresenta, a falta de instrução e conhecimento de como utilizar os vibradores está levando a mulherada a cada vez mais anestesiar uma das regiões mais sensíveis ao prazer do corpo, que é o clitóris. Basicamente, o clitóris, o nervo que dá essa sensibilidade é o nervo pudendo, e só nessa região da nossa glândula clitoriana, lembrando que o nosso clitóris vai muito além somente da glande, que é essa regiãozinha aqui, mas que ele tem toda uma estrutura interna por detrás da nossa vulva, e é muito forte, porque boa parte de 8.000 terminações nervosas, elas se encontram concentradas na nossa glândula clitoriana e é por isso que tem uma alta resposta. Só que não saber utilizar os vibradores, não saber preparar o corpo, além de poder estar levando à insensibilização, está fazendo com que também a gente tensione, na verdade, né, a nossa pelvis e perca outros níveis de sensibilidade. E eu sei que nesse momento, normalmente, é quando aparece todo mundo falando: mas Elisa, como assim? Isso daí
mito. Não, calma aí, vamos dar 2 passos para trás e a gente vai trazer aqui estudo científico, porque não adianta falar se é mito se vocês não me provarem se é mito ou não. Então, é importante avisar vocês que muitos dos brinquedos eróticos que a gente tem no mercado não necessariamente buscam apenas oferecer melhor qualidade de vida para as mulheres. Mas muitos deles, assim como produtos lubrificantes com base química, muitos dos sabonetes íntimos, assim como várias ferramentas, inclusive os vibradores, embora tenham um propósito e um fundo positivo, a forma como a gente vem utilizando tem levado cada vez mais a insensibilizar e a tirar as proteções naturais. E quando a gente fala dos vibradores, eu sei que leva em choque muitas questões, porque afinal de contas, as mulheres acabam buscando, porque é uma ferramenta fácil, rápido, dá 5 minutos, já está tendo um orgasmo. No entanto, é importante a gente trazer a consciência de alguns dos estudos que estão sendo realizados, ou melhor, a ausência de estudos que não estão sendo realizados. E os poucos que existem, eles são financiados por essas indústrias, né, de brinquedos eróticos, sejam de vibradores, sejam de lubrificantes, sejam de camisinha. E é muito forte falar isso porque até hoje, embora as pessoas falem pra gente que é mito a questão da perda da sensibilidade do clitóris ao prazer, não existe quase que... Quando a gente fez aqui o levantamento de dados, existem muitos poucos centros de pesquisa que fazem esse tipo de análise. Vibradores e perda de sensibilidade. Normalmente são variáveis que são estudadas de uma forma muito mais indireta do que necessariamente como centro e foco da pesquisa. E acima de tudo, as poucas pesquisas que existem, elas são financiadas, por exemplo, como uma empresa mãe que se chama a Mais Forte, né, que seria a pesquisa mais forte que tem sobre o uso de vibradores. Ela é financiada pela empresa mãe da Trojan, que a Trojan é uma empresa de fabricação de produtos eróticos, inclusive de vibradores. E, inclusive, dentro dessa pesquisa, parte dos cientistas, eles são, então, financiados e são empregados da Trojan ou da empresa mãe, que é a, deixa eu ver aqui, Church Dwight, eu acho que é assim que fala em inglês. E é muito forte isso, porque muitas vezes eles levam o nome de institutos grandes, como o Kensey, né, nos Estados Unidos, ou da Universidade de Indiana, e, na verdade, o financiamento por detrás, inclusive os pesquisadores, são dessas empresas. Embora não seja divulgado, então, esses dados mais a fundos, mesmo sob o financiamento dessas empresas, então, como a Trojan, vem apresentando que mais de 30% das mulheres que utilizaram vibradores em diferentes níveis, desde o mais alto, moderado, baixo, com frequências vibratórias, assim como frequências de uso, mais de 30% das mulheres que participaram dessas pesquisas começaram a apresentar sintomas genitais, seja do uso excessivo, que dentre eles mais de 16 pontos, eu tô olhando aqui a pesquisa só para não errar para vocês, tá, gente? 16,5% dessas mulheres que participaram da pesquisa apresentaram diferentes níveis de dormência na vulva. Outras mulheres, já em menor grau, mais de 5%, começaram a apresentar infecções. E por aí, diferentes e outros níveis, inclusive de irritação genital. E por que eu tô falando esses dados? Porque a gente precisa parar de falar, só porque viu uma postagem aleatória no Instagram, de que é mito, que o uso de vibrador sem nenhum tipo de consciência não vai perder a sensibilidade. Isso é uma mentira, porque se você começar a utilizar, e não é tipo um dia ou outro, mas é com frequência, com alta frequência vibratória, num ponto localizado e com pressão, à medida em que você vai utilizando, você pode trazer essa dormência no nervo mais sensível ao prazer. Especialmente porque vocês não aprenderam a utilizar o vibrador da forma correta.
Assim como as crianças, né, que querem satisfazer logo as suas necessidades e buscar logo alcançar esse resultado, a gente não prepara o nosso corpo, a gente não tem o costume de, inclusive, estimular, dar tempo para que a nossa pelvis seja irrigada de uma grande quantidade de sangue, e essa grande quantidade de sangue e preparação do nosso sistema nervoso na região é quem vai dar a possibilidade de aumentar a sensibilidade ao prazer, dar tempo para a nossa vulva, o nosso canal se lubrificarem, a nossa pelvis se relaxar, que potencializa, com ou sem o uso do vibrador, então a expansão do nosso prazer. No entanto, contudo, todavia, como a gente tem essa visão, essa mentalidade imediatista, muitas vezes a forma como a gente vem utilizando os vibradores, especialmente os bullets, né? Nem tantos esses que tem um formato mais arredondado, mas a forma como a gente vem usando principalmente os bullets, né, numa única região, a gente vai aumentando cada vez mais a frequência e pouco a pouco, a longo prazo, a gente vem diminuindo essa sensibilidade. E é forte, porque assim, não é porque está diminuindo a sensibilidade que vai perder completamente, são muito mais raros esses casos. Mas o que a gente vê, então, são mulheres cada vez mais como resposta à diminuição da sensibilidade ao prazer, aumentar ainda mais a força, aumentar ainda mais a frequência da vibração para alcançar o resultado. A gente vai adormecendo. E é muito forte, porque por que não nos falam isso? Por que a gente não toma essa consciência? Porque vende menos. Porque a gente, então, deixa de alimentar uma indústria imediatista. E é forte falar sobre isso, porque às vezes as pessoas querem comparar o uso, a massagem, o estímulo com os nossos dedos, com as nossas mãos. É totalmente diferente o estímulo do nosso tato em si, de uma alta frequência vibratória de um produto, de um eletrônico. É errado, então, utilizar vibradores? Não necessariamente, mas é necessário que vocês aprendam a utilizar com consciência. Porque do que adianta você ter o prazer imediato se você a longo prazo está perdendo algo? Vocês precisam aprender a massagear, aprender a dar esse tempo, esse ritmo para o nosso corpo. E olha só que doido, a gente às vezes busca esse imediatismo no prazer. E sim, você merece sentir orgasmos e prazer, só que a gente não trabalha o que está por detrás da dificuldade de se entregar. Então daí a gente, quando vai se conectar com outro, a gente espera respostas semelhantes a de um vibrador ou a de uma fantasia, seja qual for que a gente acaba tendo, e espera que essa outra pessoa vá suprir automaticamente, e a gente cria uma expectativa. E isso acaba gerando ainda mais frustração. E é muito forte também falar sobre isso, porque a gente acaba não percebendo que essa, uma das regiões mais sensíveis do nosso corpo, que é o nosso clitóris, a nossa glândula clitoriana, principalmente onde se concentra a maior parte das ramificações nervosas do nervo pudendo, porque eu gosto muito mais... Hoje à noite a gente vai falar mais sobre isso, né? É como se fosse, sabe, raiz de árvore? Só que dessas plantinhas menorzinhas, que são um monte de... É como se fossem raízes, né? Elas têm tudo isso concentrado na sua estrutura interna, mas principalmente na sua glândula clitoriana. Só que enquanto a gente não aprender a irrigar sangue para o restante da nossa pelvis, para a nossa vulva, para o bulbo, né, de toda essa estrutura interna do nosso clitóris, a gente perde muito a sensibilidade da glande. E a gente não prepara o nosso corpo, de fato, a sustentar altas frequências de prazer. Tem um outro fenômeno que acontece muito, principalmente porque as mulheres não preparam o nosso corpo ao prazer, inclusive de dar tempo ao processo de excitação, é que a alta frequência do vibrador diretamente na glande clitoriana faz basicamente com que ele se assuste e ele vá para dentro, assim, ó. E como a gente não tem costume de massagear e estimular, isso também vai auxiliando na dormência dele. Tem muitas mulheres que começam a desenvolver aflição ao prazer por conta da alta frequência na região. E daí eu pergunto para vocês, e aí, será que isso realmente está ajudando ou potencializando? Não cabe a mim falar para vocês, vibrador, quebrem ele, nunca mais utilize. Não, não é isso. No entanto, contudo, todavia, eu sempre vou falar para vocês, utilizem com consciência. E lembrem-se que isso daqui é para ser um instrumento e não ser o centro do seu prazer. O centro do seu prazer é você.
E você precisa construir conexões neurais nessa região e estímulos sensoriais para que você possa sustentar por mais tempo esse prazer, para que ele possa te nutrir e não só descarregar. E é muito forte falar isso, porque por conta inclusive da alta frequência, a gente não consegue sustentar e a reação mais básica do seu corpo, então, é começar a parar de respirar, a tensionar o seu maxilar, tensionar a sua pelvis e indiretamente as suas coxas e o seu canal. E olha só que doido, isso daí impede com que essa energia se expanda se você não sabe fazer relaxar o corpo mesmo utilizando. Muitas pessoas, então, hoje em dia também acabam associando, por exemplo, a massagem tântrica, e só para dar 2 passinhos para trás e explicar para vocês, massagem tântrica não existe, existe massagem neotântrica, que é, então, voltado para a sexualidade, onde alguns terapeutas utilizam vibradores. E, no entanto, contudo, todavia, mesmo esses terapeutas, o último passo, o último movimento técnico que eles vão utilizar enquanto instrumento, o último protocolo de uma sessão terapêutica é o uso dos vibradores, porque eles passam a maior parte do tempo preparando o teu corpo para baixar as barreiras contra o prazer, baixar a insegurança, trazer estímulos para o seu tato, para todos os seus sentidos de que você está num ambiente seguro para poder se entregar e entrar no seu processo corporal. Então, antes que as pessoas façam então essa comparação, e é importante deixar isso claro. Não vou dizer para vocês que necessariamente o vibrador é o grande vilão, mas a forma como vocês têm utilizado de uma forma tão infantilizada está gerando muito mais bloqueio do que expansão ao prazer. E daí a pergunta que fica no ar sempre é: será que a resposta rápida é melhor do que a construção de um prazer expansivo e potente a longo prazo? Fica aí a dica. Tô vendo aqui que a Paty está falando o seguinte: melhor se tocar de boa e ao natural com as mãos e os dedos sem muita vibração artificial. Olha, para algumas mulheres que, a longo prazo estão perdendo, eu acho que é interessante, então, aqui eu tô vendo inclusive a Ali Nogueira perguntando, é possível retomar a sensibilidade? Sim. Diminuindo, cortando o uso de vibradores por um determinado período de tempo, até você também trazer. Porque como a gente libera muita dopamina, e a dopamina é uma sensação no nosso corpo que vai motivar a gente à realização imediatista, a gente adquire então um certo vício de resposta ao prazer. Então, como a gente quer cada vez mais continuar a ser mais rápido, a gente vai aumentando a frequência. É muito semelhante, isso é muito doido de se falar, é muito semelhante ao processo da pornografia, que são muitos estímulos onde nosso corpo tem a resposta mental e não necessariamente sensorial, corporal, em que a gente alcança o resultado e a gente sempre quer mais, cada vez em menor tempo. A mesma coisa muitas vezes acontece com os vibradores, dependendo do nível de cada pessoa. Não é usou uma vez e fiquei viciada, não é isso, realidades. Mas que é importante a gente sempre estar se observando, conectado com esse sentir, conectado com essas sensações. É possível retornar à sensibilidade? Sim. Massageando, cortando por um período prolongado o uso de vibradores e aprender a utilizar eles de fato de uma forma que estimule principalmente a irrigação de sangue na pelvis, ao invés de colocar direto lá na glândula clitoriana, você fazer um trabalho de preparação do seu corpo e estimular, aproveitar principalmente esses que são maiores, e mais arredondados, a circunferência, assim que fala? É diferente, por exemplo, dos bullets, que é bem pequenininho e ele se encaixa perfeitamente ali na nossa vulva, próximo à nossa glande, Esses com maior diâmetro, eles ajudam principalmente quando a gente começa a passar sobre os nossos lábios, as nossas coxas, Toda essa região pélvica, massagear muito bem a nossa pelvis, o sacro, que inclusive, nossa, é uma delícia. Porque é uma região que é concentrado muita terminação nervosa, Inclusive, é por ali que passa o nervo pudendo e o nervo pélvico responsáveis pelo prazer. E a gente pode ir preparando, ajudando o nosso corpo a irrigar mais sangue antes de chegar à glande. E isso ajuda muito no processo, mas se você está buscando retomar a sensibilidade, é massagear com a mão, observar, estimular, então trazer mais a glande para fora, porque por conta da alta frequência vibratória do vibrador, nessa região tão sensível, a tendência é como se o nosso clitóris se escondesse. É como se
Como é que eu posso falar? É como se levasse uma série de choques elétricos numa única região e ele se esconde. É uma reação, a resposta do estímulo. Então é massagear, respirar, aprender a abrir esse corpo, sair, né, esse imediatismo que a gente aprende com relação ao prazer e aprender novos caminhos e que sejam realmente sustentáveis para o corpo a longo prazo. É a mesma coisa quando as mulheres, né, me falam, eu quero resolver a questão da minha lubrificação. Primeiro a gente precisa ver a questão hormonal, a gente precisa ver a alimentação. Não tem problema nenhum a gente usar lubrificantes. Porque, gente, assim, outro ponto que eu acho que é importante deixar claro é baba não é lubrificante. Não vai te ajudar em nada dentro do seu canal. Tá bom? Sim, só para dar um adendo. Mas muitas vezes eu vejo que as mulheres então buscam lubrificantes à base de química. Vocês não olham os produtos que vocês estão inserindo dentro do canal. E isso, embora a primeiro instante possa ajudar, né, com relação ao prazer, vai tirando e diminuindo, então, o pH vaginal, vai tirando a sua proteção natural e deixando um terreno muito mais fértil à infecção e à inflamação, e que muitas delas também, uma das reações é a irritação e as dores a longo prazo, também na penetração. Então, sempre busquem ferramentas mais naturais, por exemplo, lubrificantes à base de água ou, por exemplo, o óleo de coco. Só que o óleo de coco, quando você usa, então, camisinhas, né, com... Qual que é o nome? Só tem que tomar cuidado com relação ao óleo de coco, porque dependendo das camisinhas com base de látex, acho que é assim que fala, ele pode ficar mais sensível e ter alguma questão, né, de romper a camisinha. Então isso também é algo a se prestar atenção. Lubrificantes à base de água sempre podem ser uma boa solução para você estar adentrando o teu corpo de uma forma mais equilibrada, né? Se você tem uma questão com lubrificantes, busca a base de água, tá bom? Com relação, então, aos vibradores, é importante, então, a gente começar a tomar essa consciência, porque as pessoas falam, principalmente as lojas de, né, produtos eróticos, né, falam, apresentam milhares e milhares de... Olha, eu não recomendo muito óleo essencial, porque se a gente não sabe a quantidade exata de colocar dentro do canal, o canal vaginal é uma das regiões mais, como que eu posso falar? Absorvente, sim. É uma das regiões mais sensíveis do nosso corpo, aonde tudo aquilo que adentra, ela cai diretamente na nossa corrente sanguínea. E o óleo essencial, ele tem uma alta concentração, né? Não é que nem, por exemplo, o óleo de coco normal, mas o óleo essencial é uma alta concentração, dependendo do tipo de óleo essencial, pode causar muito mais irritação, inflamação e desencadear algumas questões dentro do nosso canal, né, do que necessariamente auxiliar. Inclusive, a gente precisa tomar muito cuidado, por exemplo, embora seja recomendado, né, porque ajuda muito em questões fungicidas, né, bactericidas, como por exemplo o Teatri, só que muitas mulheres colocam 5, 10 gotas, sendo que é uma região extremamente sensível, então precisa tomar cuidado. Eu não gosto de colocar nenhum óleo essencial na vulva, nem no canal. Essencial não, eu uso normalmente óleo de coco, porque é uma região muito sensível. E para dar irritação, embora alguma mulher possa utilizar e não dá nada, mas assim, é muito frequente casos de mulheres que deram irritações muito graves nessa região, porque é uma região extremamente sensível, é diferente da nossa pele normal. Essa pele do nosso canal vaginal, ela é super absorvente, tá bom? Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com tudo aquilo que a gente insere, inclusive de absorventes normais, que a gente coloca absorventes com base de plástico e química. É importante também a gente ir tomando cuidado com esses tipos de questões, porque muitas vezes na praticidade do dia a dia, ela pode parecer muito bom. Usar um absorvente descartável, pronto, acabou, joguei ali no lixo, só que para a saúde íntima e para a saúde do prazer, elas levam, além de estimular mais a liberação do nosso sangue menstrual, além de tirar as proteções naturais, a gente também leva a essa insensibilização.
E tirando que a gente está colocando mais plástico para dentro do nosso corpo, né? E químicas que fazem muito mal pra gente, né? E que desregulam não só a nossa questão física de proteção natural da flora do nosso canal, mas acima de tudo também elas auxiliam na desregulação, acho que é assim que fala, hormonal, tanto do nossos hormônios sexuais quanto do nosso ciclo menstrual. E é muito forte falar isso, né? Outro instrumento de prazer, para a gente não ficar só nos vibradores, eu gosto muito de falar sobre o coletor menstrual tira a sensibilidade também. Olha, eu não vou falar que ele tira a sensibilidade em si, mas eu vou dar a minha visão da forma como a Elisa utiliza. Eu mesma já utilizei por muitos anos o coletor menstrual, gostava, só que depois que eu comecei a fazer o estudo da penetração, eu comecei a perceber como a gente vai aumentando muito a sensibilidade, porque a gente aprende a ativar. Ó, tudo aula de hoje à noite, viu, galera? Hoje à noite, guia prático da anatomia multiorgástica para mulheres despertas, onde eu vou explicar exatamente a questão da sensibilidade do canal, o que a ciência explica, o que o Tantra explica, né? Pra gente parar de ficar falando mito para coisas que a gente não entende. Mas aqui, voltando para responder a tua pergunta, amada, né, Rô? O coletor, ele pode ser uma ótima ferramenta, né? Eu normalmente utilizo quando eu preciso ir pra praia, que é muito mais prático, né? Como eu não moro próximo, quando eu vou, se eu luno, né? Eu não quero deixar de aproveitar essa oportunidade para tomar um banho de mar ou se eu vou para cachoeira, né? Então eu acabo utilizando, mas é mais raro. Quando a gente começa a fazer o estudo da penetração, de liberação das memórias, ativação do sistema nervoso da região de uma forma consciente, a gente vai ficando muito mais sensível a tudo aquilo que há dentro do nosso canal. Isso, por um lado, é maravilhoso com relação ao prazer, mas principalmente na forma como a gente acaba introduzindo, eu percebo como que meu corpo reage quando ele é penetrado por algo, não só por um pênis, mas por um coletor ou qualquer coisa que eu adentre, inclusive uma Ioni Egg dentro do meu canal antes do tempo, eu percebo que é uma forma de atravessar um limite interno. Eu percebo também a Elisa, né, que principalmente quando a gente vai entendendo o ritmo e o pulsar da nossa vulva, do nosso canal, do nosso prazer, a gente vai percebendo essas pequenas nuances de quanto a gente se atravessa, de quanto será o nosso corpo estar preparado para receber algo. E a gente acaba atravessando porque é o que nos foi ensinado. Ninguém nos ensinou o tempo da nossa excitação, né? De que a gente não fica pronta em 5 minutos. A gente leva muito mais tempo para o nosso corpo relaxar, receber, inclusive uma penetração. E quando a gente, então, eu comecei a fazer esse estudo, para mim acabou perdendo um pouquinho o sentido de usar o coletor, mas na minha história pessoal, na minha visão interna. Não tô aqui para julgar se você gosta ou não de coletor, eu acho que aqui você precisa passar um filtro dos seus caminhos, das suas escolhas. Eu prefiro 1000 vezes mais que vocês utilizem o coletor menstrual do que o absorvente descartável, né, pela sua saúde íntima. Mas o que eu percebo é que, como a gente acaba aumentando muito a sensibilidade, eu não gosto que nada que fique me pressionando. Embora muitas vezes a gente possa sentir ou não, a sensação que dá é que tem algo que não está ajustado ali dentro, né? No meu caso. Então eu acabo não utilizando. E também tem a questão da introdução, porque nem sempre o nosso corpo está aberto e receptivo para receber algo, especialmente nesse período. Mas é na minha opinião. Você tem que passar um filtro aí para ver o que você gosta, o que faz sentido para você. Mas para mim, quando a gente começa a fazer o estudo, que inclusive é o tema de amanhã, a arte da penetração, onde a gente vai entendendo o tempo, o ritmo e a preparação do nosso corpo, a gente vai percebendo quantos de limites não só as outras pessoas nos atravessam, mas principalmente a nós. Isso é muito forte. Outro, então, ponto que acaba adentrando bastante aqui, para eu não me prolongar tanto, né, que eu sei que daqui a pouco é um horário que vocês acabam saindo para ir trabalhar, é o uso das Ioni Eggs. Enquanto eu tomo água, eu gostaria de saber aqui, quem aqui já utilizou Ioni Egg? Quem aqui, né, tem o costume de utilizar? Mas acima de tudo, quem aqui tem o costume de realizar práticas de pompoarismo? E eu quero saber se vocês fazem pompoarismo daí com fisioterapeutas pélvicas ou vocês só leem um blogzinho. E pode falar a verdade, hein, galera? Porque eu sei, quando vocês me mandam pergunta, é muito claro isso. Né?
Quem aqui segue alguma dica de ficar contraindo a vagina e achar que está exercitando algo? É importante a gente falar sobre isso. E porque eu vejo que às vezes as pessoas, né, começam a utilizar os cristais intravaginais, as Ioni Eggs, né, sem saber o tipo, sem saber como introduzir, começam a fazer uma série de exercícios sem entender necessariamente como se encontra o seu assoalho pélvico. As Ioni Eggs, assim como os vibradores, eles podem ser um excelente aliado para o despertar da sua energia íntima, potencialização do prazer, mas a forma como vocês vêm reproduzindo, né, a falta de estudo, a falta de consciência, a falta de autoobservação, vem fazendo muito mais dano. E as Ioni Eggs também. Afinal de contas, a gente acredita que para a gente fortalecer o nosso assoalho pélvico, muitas mulheres acreditam que é só contrair, né? A gente acha que está contraindo a vagina porque vai me dar mais prazer, que vai fazer X, Y, Z. E sim, parte do fortalecimento pélvico é o desenvolvimento da nossa consciência muscular e ativação do nosso sistema nervoso para que a gente aprenda a contrair, fortalecer, mas também relaxar. Relaxar o nosso assoalho pélvico. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque muitas mulheres querem contrair a vagina, entre aspas, para sentir mais prazer, mas se esquecem o seguinte. Ó, presta atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês contraem. Mas vocês se esquecem que, inclusive para serem penetradas, vocês, se a sua vagina estiver tensionada, excessivamente contraída, para introduzir algo ali dentro vai ser muito mais agressivo do que necessariamente prazeroso. O que adianta a gente contrair, sendo que a gente não sabe tomar consciência literalmente pelo nosso canal, relaxar e soltar. Então não me adianta só ficar contraindo, é necessário a gente aprender a tomar. E não adianta ficar contraindo sem respirar, com a pelvis toda tensa, com a mandíbula toda tensa, com todo o nosso corpo basicamente falando não ao prazer. Não me adianta, inclusive, não só a questão da flacidez, que realmente é necessário trabalhar muito mais a força, mas hoje em dia a grande maioria das mulheres se encontram muito mais com a pelvis tensa, desenvolvendo vaginismo, desenvolvendo outras questões da sua pelvis para além da flacidez. Então sentem dor na penetração, acabam desenvolvendo patologias na saúde íntima secundária, muitas vezes por não saberem reconhecer o tempo e o ritmo da sua excitação e são penetradas antes do tempo, acabam sentindo dor na penetração, desenvolvendo algum tipo de infecção, inflamação, porque é tirado toda a proteção e pela forma como a gente vem aprendendo a ser penetrada com base na pornografia, o que acontece é que a gente naturalizou sustentar a dor e aguentar bate-saca agressivo dentro do nosso canal. Só que isso gera mais tensão, isso gera mais contração, dificuldade em abrir para relaxar, lubrificar, mas acima de tudo, se sentir segura para receber algo dentro do nosso corpo. E a contração é um mecanismo natural, inclusive do nosso sistema nervoso, né, do nosso cérebro reptiliano, a se defender. Não me adianta só contrair, a gente precisa aprender a relaxar. Contrair sim para fortalecer, mas também relaxar, porque não faz sentido. E a gente precisa aprender a relaxar para expandir esse prazer. Desenvolver uma consciência real e não ilusória. Por isso que é tão importante ser guiado, ter mentores, ter terapeutas especializados nisso que parem de ficar reproduzindo essas falácias, que falta estudo. A mesma coisa quando as pessoas acreditam que é só utilizar uma Ioni Egg e empurrar a boca abaixo para dentro do canal, sem perceber se o teu corpo quer receber, sem perceber se ele está mais contraído, se ele está mais relaxado. Achar que só introduzir e esperar que o milagre aconteça é muito ilusório. É necessário tomar consciência, é necessário se observar e sim realizar exercícios tanto de relaxamento da sua musculatura pélvica, assim como de sustentação, de força nela. Então é muito forte falar sobre isso, porque a gente então começa a utilizar uma série de ferramentas de uma forma tão infantilizada, onde a gente não para perceber, se auto-observar, entender que o que está passando nesse corpo. Porque a maior cura da nossa sexualidade, sim, esses instrumentos eles vão ser maravilhosos. Inclusive tem cursos sobre Ioni Eggs, onde eu ensino para as mulheres, né? Mas
O mais forte não é só utilizar os instrumentos, é entender como que teu corpo está funcionando, como você está se sentindo. Porque se você não desenvolve essa consciência, dificilmente você vai se entregar todo o prazer que você merece, porque está desconectada a sua mente do seu corpo e você precisa se reconectar com ele. Parar de reproduzir aquilo que tem que ser, deve ser, e começar a adentrar esse corpo de uma forma consciente do seu prazer. Só que isso você precisa ser guiado, para isso você precisa soltar essas crenças, soltar esses bloqueios do corpo. Todos os instrumentos ao prazer, eles podem ser potentíssimos. Acho que nem essa palavra existe, né? Mas eles podem ser super incríveis. Só que a forma como a gente vem aprendendo a utilizar com falta de consciência é o que gera muito mais bloqueio. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Fala aqui para mim. E para mim é muito legal falar sobre isso, porque, por exemplo, hoje à noite vai rolar a aula sobre o Guia Prático da Anatomia Multiorgástica, onde eu vou explicar exatamente, né, os estímulos do corpo, como é que funciona de fato, para além daquilo que te ensinaram, porque, gente, se fosse só tocar, eu tenho certeza que vocês já estariam todas destravadas e não estariam participando dessa semana. Mas, acima de tudo, vocês não teriam tanto medo, tanta culpa e ainda por cima pressa para alcançar o prazer, sabendo que essa pressa tem mais limitado do que potencializado. E acima de tudo, principalmente amanhã, onde a gente vai falar sobre a arte da penetração, vocês vão perceber o quanto de informação está contido no canal de vocês pelo simples fato de, mesmo que lá no nível bem inconsciente, as referências do sexo e o prazer, elas são baseadas muitas vezes na pornografia. E é irreal. Porque a gente não funciona como os homens e, principalmente, a gente não funciona, e nem as mulheres, as atrizes pornô funcionam daquele jeito. Aquilo não é real e a gente tenta buscar essas mesmas respostas, os mesmos estímulos, os mesmos caminhos de algo que não é real e que, na grande maioria das vezes, mais machuca, detona o teu corpo do que realmente o abre ao prazer. E é muito forte falar isso, porque soltar esses paradigmas pode ser desafiador. Só que uma coisa é certa, a gente, mais um ano da nossa vida vai começar e a gente tá deixando, ou abrindo mão do prazer, deixando para resolver isso mais para frente, ou principalmente, né? A gente quer buscar os mesmos caminhos, sendo que, calma, eu vou reformular, a gente não adianta nada iniciar mais um ano para querer transformar a nossa sexualidade, o nosso prazer, continuando os mesmos caminhos, as mesmas referências e ter resultados diferentes. É necessário encontrar uma nova forma, uma forma de viver o prazer, viver o sexo, que realmente te potencialize e não que te diminui e, principalmente, isso é muito forte de se falar, que te violente de alguma forma, porque a pornografia vai sempre ser uma referência à violência, direta ou indiretamente sobre os nossos corpos. E é sim um super anestesiamento. E é muito forte, né? Quero saber aqui, quem mais quer saber alguma dúvida sobre as Yoni Eggs ou os vibradores? Porque senão a gente já vai meio que encerrando, porque hoje à noite tem aula, nosso terceiro dia, né, onde eu vou ensinar o guia, o manual, o guia prático da anatomia multiorgástica para mulheres despertas. A Paty tá falando tudo ilusão. Sim. A Ali tá falando muito sentido, obrigada. Ah, perfeito. E hoje à noite, inclusive, é muito legal avisar vocês que o sorteio para quem tiver na aula de hoje à noite vai ser o meu curso das Yoni Eggs, Iniciação à Arte da Penetração. E se você ainda não tá concorrendo, você precisa ir num dos posts onde eu tô com uma blusa cor-de-rosa e tem ali atrás o flyer, a arte, né, do sorteio. Mas para você participar é necessário dar um insight da aula de ontem e estar presente na aula de hoje à noite. Tá bom, gente? Só recebe, só ganha o presente, o curso, se você tiver na aula de hoje à noite e ter preenchido os critérios, que é, então, dar o seu melhor insight da aula de ontem à noite, tá bom? E o que mais? As Yoni Eggs, elas são esses cristais intravaginais em formatos de ovos, onde a gente coloca dentro do canal, né? E é uma tradição que tem mais de 3.000 anos, né? Que
dentre vários benefícios que traz, ele traz muito a consciência corporal do assoalho pélvico, o fortalecimento do nosso assoalho pélvico, mas acima de tudo, né, as alquimistas sexuais, principalmente do taoísmo e do tantra, eles utilizam esse cristal para fortalecer, então, né, ativar a nossa energia sexual, ativar o assoalho pélvico, mas também ajudar a liberar emoções, alquimizar coraças e aumentar a energia vital dentro do corpo. Muitas das práticas do Tantra e da alquimia sexual, elas utilizam esses cristais, é bem interessante. Eu gosto muito, inclusive, foi uma das minhas grandes portas de entrada para esse universo da sexualidade e do prazer, foi através das Yoni Eggs. Bem bacana. Então, eu acho que é isso. Lembrando, hoje à noite vai rolar então a nossa terceira aula, às 7h30 da noite. Fica aqui o convite para todos vocês participarem, porque vai ser incrível e potente. E também aproveito sempre para lembrar vocês que amanhã à noite eu vou abrir as inscrições para o meu programa de mentoria Religar e Reconexão ao Prazer para desenvolvimento da nossa capacidade multiorgástica. Sim, das nossas genitais, do nosso corpo, mas é um programa onde a gente pega na mão e orienta vocês. Calma aí, eu vi aqui a mensagem da Paty. É para tirar de dentro força? Eu não entendi a sua pergunta, mas com certeza não é arrancar a força dentro do canal. Existe toda uma consciência do movimento do assoalho pélvico para retirar. Mas amanhã a gente vai abrir as inscrições para o Religare, né, a minha mentoria de desenvolvimento da capacidade multiorgástica, onde a gente basicamente pega na mão de vocês e começa a auxiliar em todo esse processo, né? Não só de reconhecer o corpo, mas identificar o ritmo, o pulsar, essa conexão com o emocional, de liberação de trauma, de bloqueios emocionais, ativar a sensibilidade do corpo e transformar uma sexualidade que é guiada pela sua verdade pessoal, para aumentar a sua autoestima, a sua confiança, a sua liberdade, mas para viver uma vida com muito mais prazer com quem você é e não aquilo que você deveria ser, porque isso é revolucionário, gente. Então fica aqui o convite, hoje à noite, 7h30 da noite, a gente se encontra então para a nossa aula do guia prático da anatomia multiorgástica para mulheres despertas. Então fica aqui o convite, quem ainda não está inscrito, manda mensagem para mim no direct, que eu coloco vocês lá no grupo VIP, tá bom? Para vocês receberem os links da aula de hoje à noite. Então é isso, galera. Uma ótima tarde e até mais tarde. Um beijão e tchau, tchau.